Shalom, shalom. Sejam bem-vindos ao canal Fé e Finanças com Mônica Gomes. Hoje eu trouxe um tema um pouquinho diferente. Na verdade, não é um tema diferente, é um tema que se fala muito, que é sobre dinheiro. Eu acho que na era da prosperidade, né, a gente tem falado muito mesmo sobre esse tema. Mas eu trouxe um olhar diferente para vocês. O que a Bíblia realmente ensina sobre dinheiro? Eu sou uma recém-convertida, né? Assim, eu tô há 3 anos só, e eu nunca tinha parado para pensar que na Bíblia pudesse existir esse assunto. Mas por incrível que pareça, é o assunto mais falado dentro da Bíblia, é sobre dinheiro. E logo depois que eu me converti, que eu me batizei, tudo, o primeiro curso que eu fiz foi sobre isso. Por que sobre isso? Porque sempre foi um assunto delicado para mim. Decisões financeiras ruins permeavam a minha vida, administração financeira não existia, e daí uma pessoa me disse assim, que Deus muitas vezes permite que uma pessoa ensine determinado assunto porque ela precisa desesperadamente aprendê-lo. E daí isso falou muito sobre mim. E diante de tantas coisas que eu fui estudar, até 50 anos sem nunca ter pego numa Bíblia, e fui procurar entender um pouco de relacionamentos, né, do papel da mulher cristã, tudo. O que me chamou muito a atenção realmente foi sobre o dinheiro. Então eu quero trazer um pouquinho do que eu aprendi para vocês, e vocês vão ver que tem um olhar muito diferente do que a gente acredita que seja o dinheiro. Primeiro, dinheiro ele não é matéria, ele é espiritual, né? A gente vê dinheiro como simplesmente matéria, e não é, tá? Dentro dos 2.350 versículos que tem na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, fala-se muito disso, e de um olhar muito diferente. As parábolas de Jesus também falou muito de dinheiro, né? Que das 39 parábolas dele, 11 foi sobre dinheiro. E aí se fala muito, né? Tem muitas crenças em relação ao dinheiro, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas eu tenho uma frase que traduz tudo isso. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Na nossa vida, o único senhor que a gente tem que ter em mente é Deus. Né, pelo Filho dele, Jesus Cristo, que veio para nos dar salvação eterna. E na nossa vida não pode ter dois senhores, né? Ou a gente ama Deus ou a gente ama Mamon, que é o Deus do dinheiro. O dinheiro, ele não é um fim, ele não é uma busca, não é isso que traz felicidade para a gente, ele é uma ferramenta. Ele está aqui como ferramenta para que a gente possa realizar sonhos, para que a gente possa ter uma vida em abundância. Né? Jesus, quando veio, ele disse que a gente teria vida e vida em abundância. Se a gente olhar para tudo que Deus criou, para a imensidão do universo, para a natureza, para os mares, como que a gente pode acreditar num Deus de escassez? Que a gente veio aqui para sofrer, ou para passar dificuldade, ou para não ter dinheiro, se o dinheiro é a nossa moeda de troca, se é o dinheiro que permeia a nossa vida, se é com dinheiro que a gente come, que a gente veste, que a gente vive, que a gente abençoa as pessoas. Então sim, dinheiro é um assunto sim para se tratar dentro das igrejas. Eu sei que não é um assunto comum, tirando a parte do dízimo, não é um assunto falado dentro da maioria das igrejas, e isso precisa mudar, gente. Tem um versículo, né, que em Isaías 40, 26, e aqui eu vou ler um trechinho do livro para vocês, que diz que o Senhor é dono de tudo e de todos, e ele dá um trechinho aqui do livro, ele fala que o Senhor do universo, tá? Deus é o Senhor do universo. E ele diz assim: o poder do Senhor é incomparável para nós humanos. Por exemplo, os astrônomos estimam que há mais de 100 bilhões de galáxias no universo e que cada uma contém bilhões de estrelas. A distância entre o final de uma galáxia e a outra é medida em milhões de anos-luz. A grandiosidade do universo é espantosa para as nossas mentes. Na mente humana, a gente não consegue ter
essa clareza do que é esse universo que Deus criou. E daí em Isaías 40, 26, ele fala: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, a quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. É esse Deus que a gente serve. É esse Deus que faz com que a gente tenha a bênção da vida e que a gente possa acordar todas as manhãs. A gente desvincula, o dinheiro de Deus, mas se ele é dono de tudo, como que isso funciona? Gente, a conta não fecha. E daí eu aprendi a tomar algumas decisões na minha vida, baseado no que ele ensina. Porque assim, ao olhar para trás, e perceber muitas das dificuldades que eu enfrentei, que foram fruto da minha própria falta de conhecimento, aliás, na Bíblia ele diz que o povo perece por falta de conhecimento. A gente precisa, não só da nossa administração, não está tudo envolvido com Deus, não, a gente tem a nossa parte, tá? Eu falo da parte de Deus porque assim, ele é dono de todo ouro e de toda prata. Aqui na terra a gente está como mordomos. Nós somos mordomos fiéis de Deus para administrar aquilo que ele põe na nossa mão. E quanto mais a gente aprende a administrar, dar valor e a colocar as coisas no seu devido lugar, inclusive o dinheiro, porque não é ele que comanda a gente, sim a gente que comanda ele, através dos ensinamentos de Deus, a gente consegue ter com que Deus seja mais generoso a cada dia com a gente. Quando somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. E daí entra também o nosso poder de trabalho, de administrar bem as nossas finanças, de termos, tomar decisões inteligentes, não meter os pés pelas mãos, tudo isso faz parte da nossa parte. A conta nunca fecha, mas nunca falta. Eu, muitos meses, se eu for colocar no lápis tudo que eu paguei, eu fico olhando, mas da onde saiu tudo isso? Parece que eu paguei muito mais do que eu recebi ou do que eu tinha condição de pagar. Mas Deus sempre provê, a provisão sempre vem. Quando a gente é um servo fiel e obediente a Deus, Deus nunca falha, porque Ele é fiel. E Ele fez uma promessa pra gente, que a gente teria vida e vida em abundância. Então é esse Deus que a gente serve, é esse Deus que é o nosso Pai maior, e é nisso que a gente precisa acreditar. A parte dele é provisão, direção e sabedoria. Isso a gente tem que estar em comunhão para poder pedir e receber. E a nossa é fidelidade, obediência e administração. Se a gente tiver isso muito claro na nossa vida, a gente vai viver dias incríveis, a gente vai provar do melhor dessa terra. Antes que a gente vá, estar com ele e viver na eternidade, a gente vai poder provar de tudo isso, dessa grandeza toda desse universo, que um Deus tão grande que fez tudo isso, que criou o céu e a terra, como que ele não pode realizar nossos sonhos? Como que a gente não pode ter aquilo que a gente quer? A gente só precisa estar no lugar certo, debaixo do cuidado e da proteção dele, sendo obediente à palavra dele, e tudo mais ele fará. Eu tenho, incontáveis testemunhos para poder falar. Então, a gente tem um tempo que a gente não sabe o quanto é, mas o nosso tempo é muito precioso. É o nosso tempo, todo um minuto que a gente vive é um minuto a menos que a gente tem na nossa conta. Então, a gente precisa muito fazer o nosso tempo valer a pena. Precisamos de motivação para ir atrás daquilo que a gente quer. E não é aquela motivação barata de fazer pensamento positivo, meu dia vai ser maravilhoso e vai correr tudo bem. Não. É levantar com o pensamento em Deus, entregar nosso dia a Ele e ter o motivo para a ação. O que nos leva a levantar todo dia da cama? Qual que é o nosso motivo? É um sonho, é um propósito, é a nossa família, é a nossa carreira profissional? A gente precisa ter um motivo. Todo propósito que a gente tem, que a gente descobre aí no meio do caminho, qual que é o nosso propósito, ele precisa nos mover para correr atrás dele, para trabalhar, para fazer aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. E as decisões? Precisamos estar cientes das nossas decisões, precisamos tomar decisões alinhadas com o que Deus ensina na palavra.
né? Antes de tomar uma decisão, pergunta para ele. Deus, é isso? Me dá sabedoria, me coloca no lugar certo, coloca as pessoas certas na minha vida, me mostra aquilo que eu tenho que fazer. E para isso você não precisa ser cristão, evangélico, católico, sabe, espírita. Você precisa estar em comunhão com aquele que te criou. Antes de nascer, Deus já conhecia você, Deus já sabia tudo que você ia fazer, aonde você ia pecar. A gente tá aí, o perdão tá aí pra gente. Deus perdoa a gente quando a gente tem um arrependimento sincero, que a gente reconhece o nosso erro, Deus perdoa. Mas a consequência daquilo que a gente fez, ela vai vir. Porque a gente planta o que a gente quer, mas a gente colhe exatamente aquilo. Então a gente precisa começar a tomar as decisões mais certas na nossa vida, sabe? E ter a direção de Deus é muito assim, como eu posso dizer para vocês, é uma experiência assim muito, sabe, muito gostosa, é a paz que excede todo entendimento, é você poder descansar, é você poder sair do controle, e isso é libertador. Sabe quando você pode assim descansar? Eu sei que eu tenho um Deus cuidando de tudo, claro, desde quando que você faça a sua parte, né? Não dá pra falar assim, eu vou descansar aqui no sofá e eu vou esperar que Deus faça alguma coisa. Pera, não é isso, né? É ter a certeza de que Deus tá cuidando, muitas vezes daquilo que a gente não tem controle, daquilo que a gente não consegue fazer. Tem batalhas que não é pra gente lutar, tem coisas que a gente precisa entregar naquele que pode tudo. Se entregue de uma forma assim que a sua fé te leve a realmente a entregar. Tem coisas, às vezes, que acontecem até no dia a dia, e eu falo para Deus, eu falei assim, eu preciso do Senhor nisso daqui. Eu não consigo. Eu fui até onde eu pude, daqui eu não consigo mais. Então assim, Pai, eu tô te entregando nas suas mãos. Se for para acontecer, é de acordo com a sua vontade. E como eu tenho certeza que Ele sempre quer o melhor para mim, e não só para mim, para todos vocês, é muito fácil entregar para Ele quando a gente tem essa certeza. Quando a gente sabe que Deus está cuidando da gente, quando a gente sabe que Ele quer o melhor para a gente. Por mais situações difíceis que a gente esteja enfrentando, dificuldades financeiras, Deus não terminou ainda a obra, nem na minha e nem na sua vida. Ele está trabalhando, Ele está sempre trabalhando. O que a gente precisa fazer é estar alinhado a Ele, a estar debaixo do cuidado dEle. É sermos fiéis no nosso dinheiro, sabe? É se poder ajudar um irmão que esteja precisando. Sabe, o dinheiro não é só para você. É para você realizar um sonho, é para você ter uma realização pessoal, é para você cuidar bem da sua família, mas é para a gente olhar o próximo, que às vezes não tem. E sem julgamento. Porque o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Então, assim, a gente ajuda sem julgamento. Se você vai dar o dinheiro, fazer uma oferta numa igreja, se você vai ajudar uma pessoa, você fez a sua parte. Você fez o que é um mandamento de Deus. Você cumpriu um princípio. Dizimar é princípio de Deus, ajudar o próximo é princípio de Deus. O que vai ser feito com aquilo, aí sai da sua área de controle. Aí não é mais responsabilidade sua. Aí não é mais você que vai prestar conta daquilo. Você vai prestar conta daquilo que você podia ter feito e não fez. E eu posso falar uma coisa, assim, bem sincera para vocês? Como é bom a gente poder ajudar e não ser a gente que está precisando de ajuda. Deus já te colocou num lugar privilegiado. Se você tem uma situação financeira saudável, sabe? Se você dá dicas de como você fez isso, ensina outras pessoas a fazerem também. A gente planilhar os nossos gastos, a gente ter noção daquilo que a gente gasta, daquilo que a gente ganha, é fundamental para a gente ter uma saúde financeira, uma condição estável. Né? Não dá para a gente não saber quanto ganha, não saber quanto gasta. Aí mete os pés pelas mãos, gasta mais do que podia gastar. E eu falo tudo isso por experiência própria. Né? Hoje eu tenho o meu planner financeiro, alimento ele todo mês, tenho uma planilha. Apesar de ser variável, porque eu sou corretora de seguros, eu vivo de comissão, eu sei pelo menos o quanto eu tenho que ter ali todo mês para honrar as contas básicas. Pode ser que um mês não dê para sair, não dê para comer fora, não dê para comprar uma roupa,
mas o básico a gente tem que estar na ponta do papel. E conforme a gente sabe, a gente vai assim, criando essas rotinas, sabe? Tendo essas atitudes corretas, Deus vai se agradando da gente. E daí ele vai dando um pouquinho mais. E aí ele vai soltando um pouquinho mais. E aí vem uma pessoa que te faz uma proposta, sabe? E aí vem uma oportunidade que você não sabe de onde que apareceu. Gente, se as pessoas falam que não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus permita, você acha mesmo que seu trabalho, que a sua promoção, que a sua empresa, que o fato de você prosperar na vida é pela força do seu braço? É tudo por conta dele. Tudo vem dele. Nada acontece na nossa vida sem que ele permita. Então, o fato da gente ter uma comunhão com ele, da gente estar perto daquele que pode tudo, e se não for da vontade dele, amanhã a gente não acorda, tá na hora da gente acordar para ele. E vamos fazer isso aqui na Terra, enquanto a gente pode. Para viver o melhor aqui, porque deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Pelo deserto a gente passa assim, ó, correndo, rapidinho. Moradia é descansar no braço de Deus, deixar, entregar para ele aquilo que a gente não pode, que a gente não tem capacidade, pedir para ele discernimento e sabedoria e entregar de todo o coração. Não é o nosso dinheiro, porque o dinheiro é dele, a nossa casa é dele, o nosso carro é dele, os nossos relacionamentos são deles, os nossos filhos são dele. Se é tudo dele, vamos ser mordomos fiéis, para que a gente possa ter cada vez mais o que administrar. Para que Deus possa, a partir do momento que a gente honre ele, que ele possa honrar mais a gente. Porque Deus é um Deus maravilhoso. Ele deu o seu bem mais precioso, que foi o seu Filho, Jesus, para morrer por nós. O que a gente chama de material para ele é espiritual e está totalmente no poder dele, na direção dele, no controle dele. Então, vamos entregar, fazer a nossa mordomia da melhor forma que a gente pode, estar em comunhão com ele. E eu vou fechar esse vídeo com Salmos 37:5, onde ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Até quinta. Shalom, shalom.